Mas como eles chegaram à sua conclusão é muito interessante. Em 1785, Jan Ingenhousz começou a observar pó flutuando no ar. Ele achava que era meio randômico. Depois o Robert Brown, o pai da teoria famosa movimento browniano, ou Brownian motion, observou que pólen dentro de água isolado numa jarra se comportava de uma maneira que ele achava aleatória. Durante o século XVIII, o Jules Renault foi o primeiro para tentar fazer movimento browniano caber dentro de uma fórmula matemática. E em 1900, o Louis Bachelier utilizava essa matemática para propor que poderíamos ter instrumentos financeiros sem risco, ou seja, os contratos de opções que nós utilizamos hoje em dia. Em 1905, o próprio Albert Einstein criou e comprovou fórmulas matemáticas sobre movimento browniano. E quando Albert Einstein fala, o mundo inteiro escuta. Bachelier já tinha sugerido a possibilidade de eliminar todo o nosso risco em transações financeiras. Todo mundo ficou animado com isso. Vamos operar, vamos ganhar dinheiro e vamos não ter mais risco nenhum. E depois Einstein mostrou uma fórmula que comprovou Brownian motion. Então esse movimento browniano era o modelo aceito pela comunidade econômica que poderia ser feito, utilizado em nossas decisões econômicas. Deixa eu esclarecer um pouquinho o que era pensamento na época. Eles entenderam que tem tantas variáveis em nossas tomadas de decisão econômicas que não tem como fazer uma fórmula só para medir e prever o comportamento no futuro. Então, a questão de economia tem que ser randômica, só pode ser aleatória, porque quando tem tantas variáveis e não tem como fazer uma fórmula só, tem que jogar tudo dentro de uma curva de sino e tratar como se fosse uma questão só de probabilidade e estatística. Então, já tinha um modelo matemático comprovado pelo Einstein do Brownian motion e ele mostrou que Brownian motion é totalmente aleatório mesmo. E Bachelier já tinha utilizado também essa matemática para mostrar que podemos eliminar todo o nosso risco financeiro. Então, a comunidade econômica e todos os acadêmicos ficaram super animados com esse desenvolvimento. Nós temos uma ferramenta para eliminar nosso risco e também temos uma fórmula determinística, ou seja, exata, que mostra, se explica o comportamento do movimento browniano. E o movimento browniano é um processo aleatório, estatístico. Vamos utilizar isso, então, para fazer modelos matemáticos da economia e dos mercados. Aí fizeram uma farra com isso. O Alfred Coles, na década de 30 e 40, fez um monte de pesquisas e enganou todo mundo. A turma dele jogava dardos no Wall Street Journal, só que os dardos dele deram um melhor resultado do que as analistas da época. Ele jogava moeda para cima e com isso criava gráficos financeiros e mostravam para analistas. E os analistas falavam que esse papel é fantástico e vai estourar e vai continuar subindo. E na verdade foi feito jogando uma moeda. Então a turma dele mostrava que a questão de caminhada randômica era válida. E a comunidade acadêmica continuava segurando essa questão. Um professor muito famoso americano, durante 30 anos, argumentava sobre the efficient market theory, a teoria do mercado eficiente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Em 1997, o Myron Scholes e Robert Merton ganharam o Prêmio Nobel de Economia baseado no seu trabalho da fórmula famosa Black and Scholes em relação de valor de opções. O Fisher Black tinha falecido e não participou no Prêmio Nobel. Mas uma premissa
dessa teoria é que realmente o preço é randômico. Acontece que alguns anos depois, o Myron Scholes e Robert Merton, no fundo deles, quase quebraram o mundo inteiro baseado no seu próprio modelo. Eu acho muito interessante que um modelo matemático baseado na caminhada randômica é a base hoje em dia de todo o nosso sistema de opções e que esse próprio sistema se mostrou ineficaz quando o criador da criança quase quebrou o mundo inteiro. Isso foi quando o Long-Term Capital Management se quebrou.